Eu estou na sua página, tá? Eu estou concordando, e a minha brincadeira com o seu Não, discurso não, é não. muito liberal, é porque o seu discurso é muito liberal. Conter as violações do Estado e instaurar direitos, os direitos garantidos pelo artigo 5º da Constituição para todo cidadão brasileiro é a essência do que uma democracia liberal é. Deveria ser, e certamente não é o que acontece no Brasil. Sim, mas nas democracias liberais, o valor dos direitos humanos ele é um valor universal de fato e associado à segurança pública. É claro. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Seria estabelecer no Brasil uma coisa que a democracia brasileira não é ainda. Sim, é isso. Esperamos que um dia venha a ser. Mas certamente a gente não chegou lá. Agora, tem um fenômeno importante que acontece entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Você tem dois impactos grandes econômicos ali. Um primeiro é o Plano Real e o segundo, a partir do governo Lula 1, o enriquecimento, de fato, do Brasil. A China começa a crescer pra cacete, a economia está estabilizada e tal. Isso. Então você tem, a partir da segunda metade dos anos 90, uma lenta e continuada ascensão de poder aquisitivo de uma parcela imensa de brasileiros. Você tem um enriquecimento das periferias, você tem um enriquecimento das favelas, as pessoas começam a ter a possibilidade de comprar geladeira, televisão, ar-condicionado, tal. A gente, durante um tempo, chamou isso de classe C. Eram pessoas que não tinham acesso a uma quantidade muito grande de direitos, mas poder aquisitivo passaram a ter. Para uma pessoa dessas, e isso segue sendo verdade, você rouba o celular bacana que a pessoa tem no ponto de ônibus, aquele celular para o qual ela ainda tem 7 parcelas a pagar e cada uma daquelas parcelas é suada pra cacete, o ódio daquele crime... É completamente compreensível. É completamente compreensível. É completamente compreensível. O que você não pode é ter um Estado que haja assim. Eu concordo com você. É completamente compreensível. O ponto ao qual eu estou querendo Ninguém tem que chegar ficar aqui... feliz de ser assaltado porque tem que entender uma razão social. Isso não existe. Claro. Isso não existe. Claro. Agora, você tem que ter um Estado que tenha eficiência no combate ao crime, até para fazer com que o seu desejo, né, seja um desejo seu e não uma ação do Estado. Para isso existe Estado. Claro. Para isso existe Estado. Claro. O Estado existe para não permitir a barbárie, que é humana. Né? É humana. Ora, imagina. Né? Está presente em tempo suficiente da nossa história para a gente chegar com Mas aí entra um elemento interessante, Pedro, que eu ia contar, a gente acabou indo para o outro lado, que é isso, é muito assunto. Na Comissão de Direitos Humanos, quando a gente vai fazer esse trabalho, né, e aí a Marielle era... Eu tinha acabado de colocar a Marielle como coordenadora da comissão, me incomodava muito essa coisa da defesa de bandido, está defendendo bandido. Eu falei, eu nunca defendi bandido na minha vida. Pelo contrário, né? Eu fui trabalhar com educação popular em presídio para o cara deixar de ser bandido. Não para defender ele bandido. Né? Eu quero que ele saia do crime. Agora, eu não posso ter justiça. Eu não quis vingança, a morte do meu irmão, eu quis justiça. Né? O meu irmão morreu, eu fui fazer a CPI das milícias. Eu não podia ser igual a eles. Né? Eu não podia virar um monstro. E aí eu chamei a Marielle e falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Porque a gente está perdendo essa batalha. Isso lá atrás, tá? Nem sonhava em viver o bolsonarismo. Isso lá atrás. Eu falei, a gente está perdendo essa batalha. E eu falei, a gente precisa trabalhar com os direitos humanos do policial. Aí a Marielle olhou para mim e falou assim, como assim? Aí eu falei, eu estou falando de um trabalhador. Estou falando de um trabalhador da segurança. Que morrem como Esse policial não vem de Marte. Ele vem na mesma favela que a gente olha e enxerga como vítima de uma ação policial. A gente precisa trabalhar com esse policial, com os direitos desse policial, para entender que polícia é essa. Porque, assim, é muito fácil. Aí é um debate profundo, difícil de fazer na esquerda. Né? Mas é muito fácil dizer, eu quero o fim da polícia. Eu quero o fim da polícia militar. Tá bom, você quer o quê no lugar? Porque o problema é o seguinte, a história da esquerda, quando vem de uma luta de oposição a um regime ditatorial, você tem toda uma concentração de forças muito grande para derrubar aquele poder, porque é uma ditadura. Ok, mas se eu derrubar aquele poder para uma democracia e eu for disputar aquele poder, eu tenho que ter um projeto de poder. O que fazer, a grande pergunta, não pode ser o que fazer só para ser uma oposição. Eu preciso responder o que fazer para ser uma situação.
Então eu não posso só dizer que eu não quero uma polícia. Eu não quero uma polícia que tortura, eu não quero uma polícia que faça execução sumária, eu não quero uma polícia corrupta. Eu não quero uma polícia que dê tapa na cara de um jovem. Eu não quero. Mas eu tenho que dizer o que eu quero e como eu vou fazer isso. E eu não vou fazer isso sem a participação ou diálogo com a polícia. Eu preciso chamar. E aí a Comissão de Direitos Humanos, com a Mari coordenando, a gente começa a fazer um trabalho, né, com os policiais, com os familiares dos policiais, para começar a dizer assim, olha só, eu quero ouvir você. O que é ser policial no Rio de Janeiro? Né? Como é que faz para ter uma polícia bem preparada, honesta, que o cidadão não ligue só na hora que não gosta ou não precisa, só na hora que ele é assaltado? E a gente começa esse movimento. Eu apanhei muito da esquerda. Porque, porra, você está conversando com a polícia. Eu falei, sim. Porque eu acho que o que fazer tem que responder também para além do ser contra, para além da queixa. A gente precisa sair da esfera da queixa. Então esse era um desafio que a gente faz lá atrás e que teve resultado. A gente aprova uma lei, cria um protocolo de atendimento ao familiar do policial morto. A gente aprova na Assembleia Legislativa isso pela Comissão de Direitos Humanos. Isso foi um grande feito. Isso não ganhou destaque. Por que não ganha destaque uma Comissão de Direitos Humanos aprovar um protocolo de atendimento a familiar de um policial quando é morto? Não tinha protocolo. Os familiares ficavam abandonados e muitos policiais mortos. Né? Então, acho que são desafios que a gente tem que trazer para entender esse Rio de Janeiro profundo que a gente tem hoje. Esse é um problema fundamental que colabora para essa dificuldade que a esquerda tem de desenhar o que é a sua política de segurança, de manifestar, de mostrar empatia para a pessoa dentro da favela que tem o celular levado, tudo mais. Essa dificuldade da esquerda, você percebe isso diretamente ligado à ascensão do bolsonarismo? Claro que sim. Claro que sim. A esquerda errou muito quando não debateu, no período, inclusive, da Constituição de 88, com mais profundidade, alguns, eu não quero ser injusto, né? Muita gente do campo democrático, progressista, debateu segurança pública, né? Mas o volume era pequeno, comparado, por exemplo, a quem estava discutindo educação, quem estava discutindo acesso à terra, quem estava discutindo saúde, né? Imagina, vem a Constituinte, aí depois vem a Constituição de 88. O que dava mais tesão nas pessoas? Discutir educação, saúde, emprego, direito à terra ou segurança? Você saindo de uma ditadura. É isso. Ninguém queria discutir segurança, pô. Segurança. Eu estou há 21 anos numa ditadura, eu vou discutir agora. E aí, quem é que foi debater segurança? Quem foi debater segurança foi a direita. Quem foi debater segurança foram os setores corporativos da segurança numa perspectiva da direita. E a gente nunca olhou para a segurança como algo decisivo na construção da democracia, porque eu preciso ter previsibilidade. Eu preciso saber que meu filho vai sair de casa, vai para a escola e vai voltar. Se eu não tiver previsibilidade, quem diz isso o tempo todo em conversa é o Bruno Paz Manso, que fez República das Milícias e é um baita escritor, amigo, querido. O Bruno fala isso e ele tem razão. Assim, a questão da previsibilidade na vida de um trabalhador é decisiva. O cara mora numa favela. O cara vai sair de casa para trabalhar. Ele quer ter a certeza que ele vai trabalhar e ele vai voltar. Que ele não vai ter um tiro, que ele não vai ter um problema, que ele não vai ter um esculacho. Essa questão é decisiva. Então, a segurança pública para ele é muito decisiva. E a gente não enxergou isso lá atrás. A gente achou que... E claro que educação... Imagina, eu sou professor há 20 anos, meu sonho era ser professor, né? Dei aula, apaixonado por sala de aula. Claro que é decisivo, é importante, é fundamental, não tem democracia sem educação. Concordamos plenamente com isso. Saúde, a vida, direito. Mas a gente não entendeu o papel relevante numa vida democrática, que é a previsibilidade e a segurança de você sair e voltar. E esse discurso ficou na direita. E é o discurso da ordem. E esse discurso da ordem arrasta os setores mais pobres. Isso explica a popularidade de Trump, isso explica a popularidade de Milei, isso explica a popularidade de Bolsonaro. Isso explica a popularidade de boa parte dos líderes de extrema-direita que tem na segurança pública o principal canal para chegar nos mais pobres. Não é o seu programa econômico que convence os mais pobres. Por mais que tenha apelo à ideia de que você vai lá e vai conseguir vencer sozinho, etc. Mas é no debate da segurança pública. É no debate de dizer quem é o inimigo. É no debate de garantir previsibilidade e garantir ordem.
E a gente rateou, enfim.